Segunda carta de Paulo aos Coríntios, então, capítulo 8, do verso 1 até o 5. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esse texto, o apóstolo Paulo está elogiando os irmãos da Macedônia. En este texto el hermano Pablo está elogiando a la iglesia de Macedonia. Acredito que de uma forma específica ele está falando dos filipenses. Yo creo que de una manera específica él está hablando acerca de los filipenses. Eles foram realmente gente que se entregou de forma única e diferenciada. Ellos realmente fueron personas que se entregaron de una manera única y diferenciada. Havia uma mobilização sendo feita Había un gran movimiento que se estaba para haciendo levantar recursos para os santos em necessidade na Judéia. para levantar recursos y a los santos y a las personas que estaban en necesidad en Judea. O livro de Atos diz que um profeta chamado Ágabo profetizou que viria uma grande fome. En el libro de Hechos hubo un profeta que profetizó de que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. E as pessoas entenderam que elas tinham que começar a se preparar e oferecer essa ajuda aos crentes da Judéia. Y las personas entendieron que se tenían que preparar para recibir donaciones para ayudar a las creyentes de Judea. Em 1 Coríntios 16, Y en 1 Corintios, capítulo Paulo diz para 16, esses irmãos, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Caia. Pablo les dice, hagan ustedes lo que yo ya ordené a la iglesia de Acaya. Então nós percebemos que houve uma mobilização de muitas igrejas para ajudar esse grupo. Y nosotros podemos ver que hubo una gran movilización de muchas iglesias para poder ayudar a este grupo. Mas os irmãos da Macedônia não foram chamados. Pero los hermanos de a los hermanos de Macedonia no los llamaron. Ninguém os convidou para participar. Nadie los invitó a participar. Mas isso não fez com que eles ficassem de fora. Pero esto no hizo de que ellos estén fuera de la ayuda. Paulo diz que eles começaram a pedir com muitos rogos para participar dessa ajuda aos santos. Pablo dice que los macedonios empezaron a rogar para formar parte de esta ayuda. Então pense comigo, só isso já é surpreendente. Entonces piensen conmigo, este simple hecho de rogar ya es sorprendente. Imagine que um grande movimento envolva todas as igrejas Cornerstone do México. Imagínense que un gran movimiento involucra a todas las iglesias Cornerstone aquí en Todo México. mundo está sendo mobilizado para uma oferta. Todos están empezando a ser movilizados para entregar una ofrenda. Mas por alguma razão deixaram a Cornerstone de Querétaro de fora. Pero por alguna razón que nosotros no conocemos, dejaron de fuera a la iglesia Cornerstone en la ciudad de Querétaro. Alguns crentes, quando soubessem disso, Y algunos creyentes, cuando se enteraron de esta iam situación, dizer glória a Deus. algunos seguro dijeron, gloria a Dios, Livramento. nos libramos. Não vamos precisar fazer nada. No vamos a necesitar de hacer nada. Mas eles não conseguiram ficar de fora. Pero ellos no pudieron estar fuera. Qual a razão pela qual os deixaram de fora? ¿Cuál fue la razón del por qué decidieron de que ellos estuvieran fuera? Eu acredito que é o que Paulo fala da profunda pobreza deles. Y yo creo que se refiere a lo que Pablo está mencionando en el versículo que acabamos de leer respecto a su profunda pobreza. Eu acho que os organizadores Yo creo que las personas que estaban organizando estavam conversando estaban platicando entre e ellos. alguém falou, vamos chamar os macedônios. Y alguien dijo, oye, ¿qué te parece si llamamos a los E macedonios? alguém deve ter dito, não, eles é que estão precisando da Y nossa ajuda. algunos de ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a llamar a los macedonios si ellos necesitan de nuestra Deixa ayuda? com eles não, que eles não têm nada para dar. No te metas con ellos porque ellos no tienen nada que dar. Então, eles não foram chamados, Entonces los macedonios no fueron llamados, eles não tinham condições de participar, no tenían condiciones para participar, mas mesmo assim insistem para que possam contribuir. pero aún así ellos insisten para poder contribuir. E na hora que vão contribuir, Y en el momento que van a contribuir, Paulo diz que eles deram não apenas de acordo com suas forças ou posses, mas até mesmo além delas. Pablo dice que los macedonios no dieron solamente con sus fuerzas, sino fueron más allá de lo que podían Não é dar. que alguém dá além daquilo que tem. ¿Cómo puede ser que una persona pueda dar mucho más allá de lo que puede Só dar? existe uma explicação para isso. Solamente existe una explicación para eso. Tiveram que lançar mão do crédito. Tuvieron que hacer uso del crédito. Talvez alguém antecipou o recebimento de uma colheita, Tal vez alguien recibió de manera anticipada una cosecha. talvez negociou o recebimento de uma prestação de serviço. Tal vez alguien recibió de manera adelantada una negociación o algún negocio que había realizado. Mas eles deram um jeito de participar. Pero ellos buscaron la manera de poder participar. Mas quando chega no verso 5, Pero cuando
llegamos al versículo 5, nós vemos que o que está afetando o comportamento desse irmão nosotros podemos ver que lo que está afectando al comportamiento de dar de los é uma macedonios decisão tomada do lado de dentro no coração. es una decisión que ellos tomaron profundamente en su corazón. Porque Paulo diz que a primeira oferta que eles deram Porque Pablo dice que la primera ofrenda que ellos dieron não foi o dinheiro que eles no entregaram. fue el dinero que ellos No entregaron. versículo 5, En el versículo a 5, Bíblia diz que eles deram-se a si mesmo primeiramente. la Biblia dice que ellos se dieron primeramente al Señor. Deixa eu te dizer algo. Déjame decirte A algo. maior oferta que você pode dar a Deus La mayor ofrenda que tú puedes dar a Dios quando você entrega a si mesmo. es cuando tú te entregas a ti mismo. Aliás, Deus não está atrás do seu dinheiro Es más, Dios no está detrás o persiguiendo tu de dinero nenhuma outra coisa que você possa entregar. y de ninguna otra cosa que tú pudieras entregarle. Deus não está atrás do seu tempo. Dios no está persiguiendo tu tiempo. Deus não está atrás do seu trabalho, Dios no está persiguiendo tu trabajo, nem do seu serviço. ni siquiera de tu servicio. Todas essas coisas Todas estas cosas deveriam ser apenas uma expressão deberían ser solamente una expresión da entrega daquilo que Ele realmente quer. de la entrega de lo que realmente Dios quiere que Deus nosotros espera que nós entreguemos. possamos entregar as nossas vidas. Él a Ele. espera que nosotros pudiéramos entregar nuestras vidas a Él. E eu vim te encorajar Y hoje yo vine a animarte el día de a hoy fazer uma grande oferta a Deus. a hacer una gran ofrenda a Dios. Não é uma oferta financeira. No es una ofrenda É a financiera, entrega da sua vida no altar. de es Deus. entregar tu vida aquí en el altar de Para você Dios. dizer, eu estou me dando a Deus. Es decir a Dios, yo me estoy entregando para ti. Sabe, a palavra de Deus nos diz qual é o maior mandamento. Sabes, la palabra de Dios nos dice cuál es el mayor É mandamiento. amar a Deus de todo o coração, Essa- alma, entendimento e força. Es amar a Dios, y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Então, não só o primeiro mandamento é amar a Deus, Y no solamente el principal mandamiento es amar a mas nós Dios, podemos chamá-lo de amor total. pero nosotros podemos mencionar que este mandamiento habla acerca de un amor É total. amar com tudo que você tem. Es amar con todo lo que tú tienes. E sabe como eu e você podemos expressar isso? Y sabes cómo tú y yo podemos expresar este amor. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 13, Jesus fala sobre isso. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús habla E acerca eu de faço eso. questão de dizer que são palavras de Jesus. Y yo necesito hacer énfasis y decir que son palabras de O Jesús. mesmo Jesus que disse que nós temos que amar a Deus com o maior amor possível. El mismo Jesús que dice que nosotros tenemos que amar a Dios con el mayor amor Vai posible. definir agora qual é a maior expressão de amor. Va a definir ahora cuál es la mayor expresión de amor. Então ele diz que ninguém tem maior amor do que este. Y entonces el verso dice, nadie tiene mayor amor que Ou este. seja, esse é o maior tipo de amor possível, ele vai apresentar. Es decir, este es el mayor nivel de amor posible que te puedo Ele diz ninguém presentar. tem maior amor do que este, do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus A amigos. maior expressão de amor La mayor expresión de amor é a disposição de entregar a própria vida. es la disposición de entregar tu propia vida. E em Romanos, no capítulo 8, Y en Romanos capítulo 8, no verso 36, en el versículo 36, o apóstolo Paulo diz: el apóstol Pablo dice, por amor de ti, por causa de ti, somos entregues à morte o so- dia todo. somos muertos todo el tiempo. Sabe, nós precisamos entender o que significa entrega. Sabes, nosotros necesitamos entender el significado de la E entrega. eu quero falar sobre isso hoje. Y yo quiero platicar con ustedes este tema el O día de hoy. tema da minha mensagem El tema de mi mensaje é es doando-se a Deus. entregándote a ti mismo, a Dios. Quando eu e você entramos nesse lugar, Cuando tú y yo entramos a este lugar doar as nossas vidas, de entregar nuestras vidas, estamos entrando na maior expressão possível de amor que podemos Estamos- declarar por Ele. estamos entrando a la mayor expresión de amor que nosotros podemos hacer por Dios. No entanto, Sin embargo, nós não podemos achar que isso seja algo opcional ou mesmo do qual a gente tenha que se gloriar. nosotros no podemos creer que esto es algo opcional o es una actitud de la cual nosotros pudiéramos gloriarnos. Na verdade, não se espera outra coisa dos discípulos de Jesus. La verdad es lo único que se espera de los discípulos de Jesús. Em Marcos, no capítulo 8, En Marcos capítulo 8, o Senhor Jesus faz a seguinte declaração. el Señor Jesús hace la siguiente Eu declaración. quero ler do verso 34 Yo lo voy a leer desde el verso 34 até o versículo 1 do capítulo 9, que é a continuação. hasta el versículo 1 del capítulo 9, que es la continuación. A verdade, Sérgio já vai ler isso. La verdad, Sergio ya lo va a leer en español. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Eu fiz questão de lermos até o verso 1 do capítulo 9, Y nosotros leímos hasta el versículo 1 del capítulo 9, e todo esse assunto está conectado. porque todo este asunto está conectado. Mas vamos tratar uma coisa de cada vez. Nosotros vamos a tratar un punto a cada vez. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, Jesús dice, nadie quiere venir detrás de mí, ele en diz, pos de mí. negue-se a si mesmo, Si alguien quiere venir en pos de mí, Jesús dijo, niéguese a sí tome mismo, a sua cruz toma tu cruz e siga-me. y sígueme. O que significa tomar a cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Eu vejo os crentes do mundo inteiro Yo veo a los creyentes del mundo entero falando sobre a cruz como se ela fosse um problema ou uma dificuldade. hablando o referirse a la cruz como si fuera un problema o una Então, dificultad. às vezes se referem a uma circunstância dizendo, isso é minha cruz. Entonces, a veces cuando están viviendo una circunstancia difícil, dicen, esa es mi cruz. Uma certa ocasião, um rapaz numa igreja, Una vez un joven se acercó a mí en una iglesia no final do culto, al finalizar el culto e ele me apresentou a sogra dele. y me presentó a su suegra. E nessas palavras, esta é a minha cruz. Y con estas palabras él me dijo, esta es mi cruz. O que significa a cruz? ¿Qué significa la cruz? E o que significa tomar a cruz para segui-lo? ¿Y qué significa tomar la cruz para seguirlo? Nós precisamos entender que Jesus está fazendo uso de uma figura cultural que era conhecida. Nosotros tenemos que entender que Jesús estaba utilizando una figura cultural que en ese tiempo era conocida. O Império Romano sentenciou a crucificação incontáveis milhares de pessoas. El imperio romano sentenció a la crucifixión a 1 millar de personas. Era a forma mais comum de execução praticada contra criminosos. Era la manera más común de sentencia para todos los criminales de aquel tiempo. Então, muitas vezes, eu, quando criança, achava que só Jesus e os dois bandidos que foram crucificados. Entonces, muchas veces cuando yo era niño pensaba que solamente Jesús y los 2 bandidos que estaban con él habían sido Mas, na crucificados. verdade, o que fizeram com eles era o que faziam com praticamente todos os criminosos. Pero en realidad lo que hicieron con ellos era lo que hacían con prácticamente todos los criminales. Mas você lembra que Jesus teve que carregar a sua cruz até o lugar da crucificação? Pero ustedes recuerdan que Jesús tenía que cargar la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Você lembra que por causa das torturas, ele precisou de ajuda para carregar a cruz no final? Ustedes recuerdan que por causa de las torturas Jesús necesitó de ayuda para llevar la cruz hasta el final. Que os romanos obrigavam o condenado à morte a carregar sua cruz. Porque los romanos obligaban a la persona que estaba condenada a la muerte a cargar su cruz. Não apenas para dizer o problema é seu e não é meu, No solamente para decir que el problema es tuyo y no mío, mas porque enquanto ele caminhava pelas ruas carregando a cruz, sino más bien porque mientras la persona estaba caminando por las calles con la cruz, era um reconhecimento público de que ele havia sido sentenciado à morte. era un reconocimiento público de que esta persona había sido sentenciada a la muerte. Então era uma admissão e uma confissão pública, eu estou sentenciado à morte. Entonces era admitir de manera pública, yo he sido sentenciado a la Minha muerte. vida terminou Mi vida terminó e estou indo para consumar esse ato. y estoy yendo a consumar este acto. Então, quando Jesus disse, você quer me seguir, Entonces cuando Jesús dice, tú me quieres seguir, tome a sua cruz. toma tu cruz. Ele está dizendo, não há forma de me seguir. Él está diciendo, no hay ninguna otra manera de seguirme. Não há nenhuma outra forma, No hay ninguna otra forma, a não ser que você admita que terá que morrer para si mesmo. a no ser que tú admitas que necesitas morir a ti mismo. Então, quando ele usa a expressão negar-se a si mesmo, Entonces cuando él utiliza la expresión negarse a sí então mismo, está falando de uma morte literal. él no está mencionando una muerte literal, Mas ele está falando que você tem que morrer para si mesmo. sino que él está mencionando que nosotros tenemos que morirnos a nosotros Em mismos. Lucas 14, 27, En Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesus diz, qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Então, Jesus não diz que tem um bom discípulo. Entonces Jesús dice que cuando tiene un buen discípulo, Não, ele não disse que o bom discípulo toma cruz e o que não toma cruz não é tão bom. entonces Jesús dice que aquel que toma su cruz es un buen discípulo y aquel que no toma su cruz no es un buen discípulo. Ele diz, só tem um tipo
de discípulo. Lo que él está diciendo en realidad es que solamente hay un tipo de E discípulo. ou você é esse discípulo, Y o tú eres este discípulo ou você não é discípulo dele. o tú no eres discípulo de Jesús. Para ser discípulo dele, Y para ser discípulo de Jesús, tem que tomar a cruz. necesitas tomar tu cruz. Tem que decidir morrer para si mesmo. Necesitas decidir morir a ti mismo. No verso 33 de Lucas 14, En el versículo 33 de Lucas 14, Jesus diz: todo aquele dentre vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesús dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Então, ele diz que há qualificações que são exigidas. Entonces, Jesús dice que necesitas cumplir ciertas calificaciones, ciertas cualidades. E ou você é discípulo ou não é. Y entonces, o tú eres discípulo o no eres E para discípulo. ser discípulo, Y para ser discípulo, tem que morrer para si. necesitas morir a ti mismo. Então, o fundamento do ensino de Jesus Entonces, el fundamento de la enseñanza de Jesús é que todo es que todos, aquele que quer ser seu discípulo todos aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, precisam morrer para si. necesitan morir a sí mismos. Isso não é opcional. Esto no es opcional. Então, logo ele apresenta essa proposta. Entonces, Jesús presenta esta propuesta. Então, logo ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entonces, después de que Jesús dice que todos los que me quieren seguir tienen que tomar su cruz y seguirme, Ele vai dizer no verso 35: él va a decir en el verso 35, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida, por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Eu não sei você, mas desde a minha adolescência, quando eu li esse texto, No sé tú, pero desde mi adolescencia, cuando yo leía este eu verso, achava que perder a vida ou salvá-la tinha a ver com a salvação espiritual. yo creía que cuando hablaba acerca de perder la vida, se refería a cuestiones de la salvación espiritual. Mas se fosse isso, Pero si fuera esto, o que Jesus está dizendo seria muito contraditório. lo que Jesús está diciendo sería algo contradictorio. Quem quer salvar sua alma, Si alguien quiere salvar su alma, preocupado com a salvação, está preocupado con la no salvación, final ele vai se perder. al final te vas a perder. Mas quem quer perder, Pero quien se quiere perder tá nem aí para Deus e quer ir para o inferno, y no quiere saber nada de Dios y quiere ir al esse é infierno, que vai ser salvo. entonces esta es la persona que va a ser Não salva. faz o menor sentido No hace ningún sentido você achar que Jesus está falando de salvação espiritual. creer que Jesús está hablando acerca de salvación espiritual. Então vamos voltar no verso anterior. Entonces vamos a regresar al Ele versículo fala de anterior. tomar a cruz, que é morrer para si mesmo. Él habla acerca de tomar la cruz, que es morir a sí Ele mismo. diz: se você quer ser meu discípulo, Y él dice, si tú quieres ser mi você está discípulo, sentenciado à tú morte. estás sentenciado a la Tem muerte. que morrer para si. Tienes que morir a Aí ti ele mismo. diz: quem Aí quiser ele diz, salvar Si tú quieres a salvar sua vida, tu vida, ele está falando de salvar da cruz, él está hablando de salvar la que eu cruz. estou te propondo. Yo te estoy proponiendo, Se você tentar salvar, si intentas salvar, vai perder. vas a perder. Mas se dispuser a perder, Pero si te estás dispuesto a perder, vai salvar. vas a salvar. Basicamente, Básicamente, não tem jeito de ser discípulo dele no hay manera de que nosotros pudiéramos ser discípulos de Jesús e não tomar a cruz. y no tomar la cruz. Mas o que eu quero te mostrar daqui a pouco, Pero lo que yo te quiero mostrar en un momento más que existem duas formas de experimentar isso. es que existen dos maneras de que nosotros lo pudiéramos experimentar, Por bem ou por mal. por bien o por mal. Mas antes de chegar lá, Pero antes de que nosotros lleguemos ahí, quando Jesus está falando com os seus discípulos, cuando Jesús está hablando con sus ele está discípulos, falando só de morte simbólica para si mesmo. él está hablando acerca de una muerte simbólica de sí mismo. É só simbólica ¿Es solamente simbólica ou tem algo mais aqui? o hay algo más É aquí? por isso que nós lemos até o verso 1 do capítulo 9. Es por eso que nosotros leímos hasta el versículo 1 del capítulo 9. Jesus deixa claro Jesús deja claro que alguns não experimentariam a morte que algunos no iban a experimentar la muerte até que vejam o reino de Deus ter chegado com poder. hasta que hayan visto que el reino de Dios llegase con poder. E aqui ele está falando de morte física. Y aquí Jesús está hablando acerca de muerte física. Quando você olha para os apóstolos, Y cuando tú miras a los eles apóstoles, foram exemplos de entrega e de rendição. cada uno de ellos fueron un ejemplo de entrega y de rendición. E eu não sei se você sabe, Y no sé si tú sabes, mas todos eles, pero todos ellos, menos um, excepto uno, foram martirizados. fueron martirizados, Morreram por causa do evangelho. murieron por causa del evangelio. André, Andrés, eu vou em ordem alfabética, yo voy a ir en orden alfabético. morreu em uma cruz em forma de X. Murió en una cruz en forma de X. Bartolomeu, Bartolomeo, também chamado de Natanael, también llamado de Natanael, foi esfolado vivo. fue crucificado, Esfolado vivo, arrancar a pele. le arrancaron toda la piel, Vivo vivo, e crucificado de cabeça para baixo. y fue crucificado de la cabeza para abajo. Filipe Felipe foi enforcado. fue ahorcado. Judas Tadeu
Judas Tadeo morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. murió como mártir predicando el evangelio en Siria y en Não há Persia. registro histórico de como isso aconteceu. No hay registro histórico de cómo esto sucedió. Mateus foi morto à espada. Mateo fue muerto por espada. Matias, o substituto de Judas, Matías, el sustituto de Judas, foi apedrejado fue apedreado e depois decapitado. y después fue decapitado. Simão Pedro Simón Pedro foi crucificado fue crucificado de cabeça para baixo. con la cabeza hacia abajo. Simão Zelote, Simón el Celote, acredita-se que também tenha sido crucificado. se cree que él también ha sido crucificado. Tiago, o menor, Santiago el menor, dois, habían dos Santiagos, também crucificado. también crucificado. Alguns dizem que junto com Simão Zelote. Algunos dicen que junto con Simón el Celote, Tiago maior, Santiago el mayor, esse é o único que temos o registro na Bíblia. este es el único del cual tenemos registro en la O Biblia. livro de Atos diz que Herodes o passou ao fio da espada. El libro de Hechos dice que Herodes lo mató con una espada. E Tomé Y Tomás foi atingido por uma lança. le clavaron una lanza. Outras fontes só dizem que foi martirizado na Índia, sem mencionar como aconteceu. Otras fuentes también dicen que él murió en la India sin mencionar cómo sucedió. Por que eu estou falando da maneira como os apóstolos morreram, literal? Porque yo les estoy mencionando de la manera en que los discípulos murieron literal. No Há uma muerto literal. relação entre o que Jesus ensinou e aquilo que eles experimentaram. Porque hay una relación entre lo que Jesús enseñó y lo que cada uno de los discípulos experimentaron. O senhor disse que deles não foi martirizado, Pero la información dice que solamente uno de ellos no fue martirizado, o apóstolo João. el apóstol Juan. A tradição, La tradición, e vamos deixar claro que não estamos falando da Bíblia, y vamos a dejar claro que no estamos mencionando a la a Biblia. tradição era a comunicação de fatos históricos via oral nos primeiros séculos. La tradición habla de los diferentes hechos históricos que son registrados. A tradição diz que João teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente, La tradición dice que Juan habría sido lanzado en una caldera con agua hirviente. mas E- ele sai daquilo como quem mergulha no rio. Pero dice la tradición dice que Juan salió de esa caldera como alguien nadando en un Não río. conseguiram lhe fazer mal. No le hizo ningún daño. E por causa disso, ele foi exilado depois na ilha de Patmos, Y por causa de esto, después él fue exiliado a la isla de Patmos, onde ele teria as revelações do Apocalipse. donde él tendría las revelaciones del Apocalipsis. Se eu quero chamar sua atenção em segundo lugar, Lo que quiero mostrarte en segundo lugar es, primeiro é quem quer ser discípulo tem que morrer, lo primero es quien quiere ser discípulo necesita e morir. o segundo é que morrer é uma questão de tempo. Y lo segundo es que morir es solamente una cuestión de tiempo. Então nós dissemos que Jesus falou, se tentar salvar, Entonces nosotros vemos que Jesús dice, si tú intentas salvar, você vai perder. tú la vas a perder. Mas se você se dispuser a perder, Pero si tú estás dispuesto a perder tu vida, vai salvar. la vas a salvar. Então ele está falando de alguns que perdem logo, Entonces la Biblia está hablando de algunos que pierden su vida entregam a morte proposta por Deus, y se entregan de una vez a la muerte propuesta por Dios. e fala daqueles que vão relutando e tentando salvar, Y hablan de aquellos que luchan y luchan por intentar salvar su vida, mas vão acabar perdendo. pero van a terminar perdiendo su vida. Mas há uma diferença entre uma maneira e outra de morrer, Pero hay una diferencia entre una y otra manera de morir, porque isso diz respeito não só ao tempo, porque esto no habla solamente o hace referencia al tiempo, mas diz respeito a como será o processo. sino habla también acerca del proceso. Porque quando Jesus diz quem perder vai salvar, Porque cuando Jesús dice, el que pierda su vida la va a ele salvar, não está dizendo que vai escapar de morrer, él no está diciendo que te vas a escapar de la muerte, mas ele vai amenizar alguma coisa. sino va a hacerlo mejor o va a amenizar algo del Ou proceso. seja, um processo mais leve Es decir, un proceso menor para quem não reluta e se entrega logo. para el que no pelea y se entrega. Mas para aquele que fica tentando salvar, Pero para aquel que intenta salvar su propia vida foge da morte, y escapa de la vida, de la muerte, a conta sempre sai mais cara. la cuenta siempre sale más cara. E há vários ângulos pelos quais você pode enxergar Y hay isso. varias perspectivas en las cuales tú puedes mirar esto en la Biblia. Uma delas Una de estas é a declaração de Jesus em Mateus 21:44. es la declaración de Jesús en Mateo capítulo 21, verso 44. Ele diz o seguinte: Él dice lo siguiente: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Uma coisa interessante nas Escrituras, Algo interesante en las Escrituras. se muitas profecias que apontam para o Messias
usam a figura de uma pedra. Es que muchas profecías que apuntan al Mesías utilizan una figura de piedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, La piedra que los edificadores a rechazaron, pedra cortada sem auxílio de mãos na visão de Nabucodonosor, la piedra que fue cortada sin auxilio en la visión de Nabucodonosor, a pedra fundamental, la piedra fundamental, a pedra angular. la piedra angular. Então, muitas dessas palavras são associadas à vinda do Messias. Y muchas de estas palabras son asociadas a la venida del Mesías. E agora Jesus faz referência a ela, Y ahora Jesús hace referencia a esto, porque ele havia mencionado alguns versículos antes, no 42, a principal pedra angular. porque él había mencionado en unos versículos anteriores, en el 42, había mencionado a la piedra angular. Em algumas traduções, isso é chamado de pedra de esquina. En algunas traducciones es llamado como piedra de esquina. O que Jesus está falando? ¿Qué es lo que Jesús está Ele diciendo? aplica a pedra em relação a si, Él aplica la piedra para sí mismo, e agora ele para fala, referirse a sí ele mismo. fala de algumas pessoas que vão cair sobre a pedra. Y ahora está mencionando algunas personas que van a ser aplastados por esa Quem piedra. é a pedra? ¿Quién es la piedra? Jesus. Jesús. E está falando de pessoas que vão cair na pedra. Y está hablando acerca de personas que se van a tropezar con la piedra. Mas ele fala de pessoas Pero él habla acerca de personas que a pedra vai cair sobre que ele. las personas van a ser aplastadas por la piedra. Então, ou você se joga sobre a pedra Entonces, o tú te lanzas sobre la piedra voluntariamente, voluntariamente, ou a pedra vai caçar você. o la piedra te va a alcanzar a ti. A diferença La diferencia é que quando voluntariamente nos lançamos na es pedra, que cuando voluntariamente nosotros nos lanzamos sobre la piedra, nós somos feitos em pedaços. nosotros somos desmenuzados. É um nível de quebrantamento. Es un despedazados. Mas quando a pedra vem sobre nós, Pero cuando la piedra viene por nosotros, nós somos esmiuçados, nosotros reduzido a pó. somos reducidos a polvo. Então, é um nível de quebrantamento maior. Entonces es un nivel de quebrantamiento mayor. Ou seja, a sua disposição Es decir, tu disposición ou relutância na entrega o tu voluntad propia a la entrega determina qual é o preço que você vai pagar nesse processo. determina cuál es el precio que tú vas a pagar en este proceso. Então eu fiz questão de mencionar que só João, de todos os 12 apóstolos, não foi martirizado. Entonces, yo quise mencionar que de todos los discípulos solamente Juan no fue martirizado. Isso sempre me fez ficar questionando. Y esto siempre me hizo tener la siguiente Por que, pregunta. que João foi o único que não foi martirizado? ¿Por qué Juan fue el único de todos los apóstoles que no fue A Bíblia diz que martirizado? Deus não faz acepção de pessoas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de Na personas. doutrina bíblica não há lugar para filhos prediletos. En la doctrina bíblica no hay lugar para los hijos preferidos. Deus ama todos os seus filhos da mesma forma. Dios ama a todos los hijos de la misma manera. Quantos são gratos a Deus por isso? ¿Cuántos son agradecidos a Dios por esto? Eu tenho certeza que Deus não tem filho predileto. Yo estoy seguro de que Dios no tiene hijos Eu predilectos. posso abrir uma exceção se for eu, Yo pudiera abrir una excepción si hablamos de mí, mas se não, pero si no, toda vez que eu vejo Deus abençoar alguém, todas las veces que yo veo a Dios bendecir a alguien, eu fico pensando, abrir um precedente, eu também tenho direito. yo digo, bueno, Dios ya hizo un precedente, yo también tengo derecho a esa bendición. Eu lembro quando era criança Yo me recuerdo cuando era un niño e nós vivíamos muita escassez financeira e de alimentos. y nosotros teníamos mucha escasez de financiera y de alimentos. Então, às vezes, nem todo domingo, A veces, no todos los domingos, pero a veces, era o dia quando meu pai comprava um refrigerante. era cuando mi hijo compraba un refresco, una coca, Meu pai. mi padre. E naquela época, Y en esa época, uma garrafa de 1 litro, una botella de 1 litro, a gente dizia que era para a família toda. nosotros decíamos que esta botella de 1 litro es para toda la familia, E não se bebia como bebe hoje. porque no se bebía como lo Então, hacíamos para nós era el día de aquele hoy. dia de festa. Pero entonces ese día para nosotros, Então, eu día de e fiesta. meus irmãos colocávamos os copos um do lado do outro. Entonces yo y mis hermanos colocamos los vasos al lado E uno quem del otro. servia era minha mãe, Y quien servía era mi madre, para não dar briga. para que no nos Mas peleásemos. mesmo assim, a gente era os fiscais. Pero aún así nosotros estamos fiscalizando. coloca un No, poco más, no, mamá, brinca coloca por un poco aquí. más aquí, coloca un poco más acá. E aquela disputa Y esa pelea não era só para ter mais refrigerante. no era solamente para tener un poco más de coca. Nenhum filho queria se sentir menos amado. Ningún hijo quería sentirse menos amado. Eu brinco que depois de tanto treinamento como esse, A mí me gusta jugar que después de un entrenamiento como este tipo, até hoje eu fico comparando os copos diante de Deus, dizendo, ei, 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 ei. hasta el día de hoy yo estoy comparando los vasos de Dios y decir, ¡hey, Dios, ese tiene más, ese tiene más! Então eu ficava pensando, por que que João escapou da morte? Entonces yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué que Juan escapó de la muerte?
muerte. nenhum dos outros escapou. Cuando ninguno de los otros pudo Deus escapar. não tem filhos prediletos. Dios no tiene hijos privilegios. Sempre que eu li a Bíblia, Pero siempre que yo leí la Biblia, eu pensava, João é o cara. yo pensaba, Juan es el escogido. Jesus tratou ele diferente. Jesús trató a Juan de una manera Ele é chamado diferente. de o discípulo amado. Él es llamado como el Você vê ele o discípulo tempo amado. todo reclinando a cabeça no peito de Jesus. Tú ves todo el tiempo Juan inclinando su cabeza en el pecho de Jesús. João está em todos os momentos mais íntimos e pessoais. Juan está en todos los momentos más íntimos y personales de Jesús. E honestamente, Y honestamente, só de eu me imaginar solo de yo poderme imaginar no lugar de daqueles outros apóstolos, de estar en el lugar de uno de los otros eu já tinha apóstoles, ciúme do João. yo ya tengo celos de Juan. Eu ficava pensando Y yo estaba pensando que se eu fosse dos 12 apóstolos, que si yo fuera uno de los 12 eu ia apóstoles, perseguir o João e fazer bullying todo dia. yo iba a perseguir a Juan y le iba a hacer bullying todos los días. Enquanto eles estavam caminhando pelo caminho, Mientras ellos estén caminando en el ficar dando camino, aquele yo iba a trançado, empezar a patearle y a Iba a hacer que ficar se jogando cayera. pedra no Y le iba a chão. lanzar una piedra a Juan. imagino que às vezes no barco, na pescaria, Yo me imagino que a veces en el barco, eu ia esbarrar nele e en jogar la ele pra pescaría, dentro d'água. yo lo iba a empujar y lo iba a lanzar al agua. Eu ficava implicado com o João. Pero yo estaba un poco molesto con Eu Juan. dizia, por que o João é o queridinho de Jesus? Yo decía, ¿por qué Juan es el adulado de Jesús? Quando Deus estava falando dessas coisas comigo, Cuando Dios estaba hablando de estas cosas conmigo, ele dia chamou minha atenção. Él un día me llamó la atención E ele me disse, y me dijo, a minha palavra mi palabra não diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. no dice que yo inclinaba mi cabeza en el pecho de E Juan. sim que João reclinava a cabeça Y dele no decía meu que peito. sí, Juan inclinaba su cabeza en mi O pecho. Senhor diz, eu não trato nenhum dos meus filhos diferente. El Señor me dijo, yo no trato a ninguno de mis hijos de manera diferente. Mas quando alguns de vocês Pero cuando alguno de ustedes resolvem me tratar diferente dos demais, quiere tratarme de una manera diferente a los demás, eu aceito e me agrado disso. yo acepto y me agrado de eso. O Senhor diz, você precisa entender os princípios El Señor me espirituais. dijo, tú necesitas entender los principios espirituales. Existe algo que João possa ter feito, Existe algo que Juan pudo haber hecho, que possa ter privilegiado ele em relação aos demais e não ter morrido como mártir? que pudo haber privilegiado en relación a los demás y no haber muerto como un mártir. Você lembra de Marcos 9:1, Ustedes se acuerdan de Marcos capítulo 9, versículo 1. que nós já lemos antes? Jesus diz, em verdade afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesús dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido A con palavra poder. alguns está no plural. La palabra algunos está en Jesus plural. estava dizendo, isso não é privilégio de um só. Jesús estaba diciendo, esto no es privilegio de una sola persona. Isso foi disponibilizado a vários de vocês. Esto está disponible para varios de ustedes. Não experimentar a morte, No experimentar la até muerte que vejam o reino de Hasta- Deus chegar com poder. hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Então Deus nunca escolheu para viver isso apenas. Entonces Dios no escogió solamente a uno para que pueda Ele está vivir dizendo eso. a provisão é para mais. Él está diciendo la provisión es para todos ustedes. No entanto, nós sabemos que no final, Pero sin embargo, nosotros sabemos que al final apenas está desfrutando disso. apenas uno de los discípulos está disfrutando de esto. No Evangelho de João, En el Evangelio de Juan, no capítulo 21, en el capítulo 21, a Bíblia nos mostra que quando Jesus encontra os discípulos na praia, la Biblia nos muestra cuando Jesús encuentra a los discípulos en la playa ele conversa com Pedro e por 3 vezes pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? y Jesús se encuentra con Pedro y empieza a platicar y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Mas na primeira, Pero en la primera, ele pergunta a Pedro, você me ama mais do que esses outros? él le pregunta a Pedro, ¿tú me amas más que estos? Por que Jesus perguntaria isso? ¿Por qué Jesús preguntaría Será que esto? Jesus queria incitar uma competição de amor? ¿Será que Jesús quería incentivar una competición de amar? É lógico que não. Es lógico que no. Quando eles começaram a disputar entre eles quem era o maior, Jesus os repreendeu. Cuando ellos empezaron a disputar entre ellos quién era el mayor, Jesús los reprendió. Não há lugar para competição no reino de Deus. No hay lugar para competición Então en el Jesus reino não de ia Dios. incentivar isso. Entonces Jesús no iba a Mas por incentivar que ele eso. está perguntando isso a Pedro? Pero ¿por qué él está preguntando esto a Pedro? Porque Jesus está retomando a conversa que Pedro começou. Porque Jesús está continuando una plática que Pedro ya había Na comenzado última ceia. en la última cena. Quando Jesus diz, de vocês vai me Cuando, trair, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me van a entregar. a maioria dos apóstolos La mayoría de los apóstoles começa a perguntar, porventura sou eu? empiezan a decir, maestro, soy yo.
cada um deles cada uno de ellos estava se vendo como um candidato potencial a falhar. estaba pensando que podría ser un candidato potencial Estava a dizendo, fallar. pode acontecer comigo, sou eu? Ellos están diciendo, Jesús, esto puede suceder conmigo, soy yo Jesús. Pedro nunca perguntou por Pero, ventura, sou eu. pero Pedro nunca preguntó solamente por A preguntar única y pergunta decir que soy yo. Pedro fez La única pregunta que Pedro hizo foi para João, fue para que Juan, estava com a cabeça que inclinada. estaba no peito con la de Jesus. cabeza inclinada en el pecho de Pedro Jesús. fala para João, pergunta quem é. Y Pedro le dice a Juan, Juan, pregunta quién le va a entregar. Eu imagino Yo me imagino que Pedro estava dizendo em outras que palavras Pedro estaba diciendo en otras palabras para o João, para Juan, eu boto a mão no fogo por mim e por você, por nenhum dos outros 10. yo pongo la mano en el fuego por ti y por mí, pero por los demás yo no meto la mano en el Mas fuego. Pedro não acha que ele vai fazer isso. Pero Pedro no cree que él fuera que va a hacer Pelo eso. contrário, Por lo contrario, ele diz para Jesus, por ti eu daria a minha vida. le dice Jesús, por ti yo daría mi vida. Essa turma faria isso com você. Ellos te van a entregar, ellos Yo harían esto moriría por contigo. você. Yo moriría por ti. Traduzindo, Traduciendo, quem aqui te ama como eu? nadie aquí te ama como yo. Jesus olha para Pedro, Jesús le mira a Pedro fala, você morreria por mim? y le dice, Pedro, ¿tú morirías por mí? Foi Pedro, ainda essa noite. Padre, Pedro, no pasará de esta noche. Ou seja, não vai nem demorar. Es más, ni siquiera, es decir, no va a tardar Antes que o galo cante, antes de que el gallo cante. você vai me negar 3 Tú vezes. me vas a negar 3 veces. E Pedro fez. Y Pedro lo hizo. Agora Jesus encontra o Pedro. Ahora Jesús después encuentra a Pedro Pergunta, e aí, Pedro? y le dice, y Pedro, Você ainda acha que é o cara? ¿todavía crees que eres el escogido, el elegido, la persona? Você me ama mais do que todo mundo? ¿Tú crees que me amas más que todos los demás? Você tem amor para morrer por mim? Tú tienes amor para morir por mí. Há um jogo de palavras nas perguntas de Jesus. Es un juego de palabras dentro de las preguntas No de original Jesús, en el griego original. Jesus pergunta para Pedro, tu me amas agapau? Jesús le dice a Pedro, ¿tú me llamas ágape? Agapau é uma derivação de ágape. Amor sacrificial. Amor sacrificial. Pedro responde, tu sabes que eu te amo filéu. Pedro le dije, tú sabes que te amo, es un amor filial. Pedro responde com outro nível de amor. Pedro le responde con otro nivel de amor. Algumas traduções bíblicas Algunas traducciones bíblicas traduziram isso assim. traducen este verso de la Pedro, siguiente você manera. me ama? Pedro, tú me amas. Pedro responde, tu sabes que eu gosto de você. Pedro le responde, tú sabes que yo me agrado de ti. Imagina a moça perguntando pro rapaz, Imagínate a una chava preguntando al namorada, chavo, noiva, una novia, una enamorada, você me ama? ¿tú me amas? E o rapaz respondendo, Y el muchacho respondiendo, eu te considero muito, gosto de você. sí, yo te estimo mucho, sí, me pareces. Nós sabemos a encrenca que ele se meteu. Nosotros sabemos en el pleito que se metió. Não é o que ela está perguntando, No se trata de lo que la muchacha le muito está menos o que ela quer ouvir. mucho menos de lo que ella quisiera Mas escuchar. o que Pedro responde para Jesus foi parecido. Pero lo que Pedro respondió a Jesús fue muy parecido. Mas o ponto Pero el punto é que Jesus está dizendo para Pedro, es que Jesús le está diciendo a Pedro, eu não desisti de você, yo no desistí de ti, você vai apacentar as minhas tú ovelhas. vas a apacentar a mis ovejas. Mas depois dessa Pero conversa, después de esta plática, no verso 18 e 19, en el versículo 18 y 19, nós lemos o seguinte, nosotros leemos lo siguiente. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. olha que interessante. Mira qué interesante. Essa palavra segue-me Esta palabra sígueme foi que Jesus falou para Pedro lá na primeira vez. fue lo que Jesús le dijo la primera vez cuando vio a Pedro. Por que ele está falando isso para Pedro de novo? ¿Por qué se lo está diciendo a Pedro una vez más? Eu creio que Pedro não se via mais qualificado para ser discípulo de Jesus. Yo creo que Pedro ya no se sentía que tenía la capacidad para continuar siendo el discípulo de Quando ele Jesús. estava dizendo, eu morro pelo Senhor, Entonces, mientras él estaba diciendo, yo muero por ti, Jesus Jesús, está dizendo, morre nada. Jesús está diciendo, no, tú no vas a dar la Você vai vida me por mí, negar. tú me vas a negar, Você não me ama tudo. tú que no você me pensa, amas me ama. todo lo que tú supuestamente crees que me estás Você amando. não tá com essa bola toda. Tu traduz isso. Tú no tienes toda esta fuerza, esta capacidad de poder hacerlo. Agora que Pedro está arrasado, Ahora que Pedro está destruido, em Marcos 16:9, y Marcos 16:9, quando o anjo aparece no Le- túmulo dice- para dar notícia da ressurreição, cuando el ángel aparece en la tumba para dar la noticia de la crucifixión, ele diz às mulheres, de la resurrección, el ángel le dijo a las mujeres, vão e digam aos discípulos e a Pedro. vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Pedro é o único mencionado por nome. Pedro es el único mencionado por su nombre en el ¿Por verso. qué? ¿Por qué? Porque se não fosse nominado, Porque si no fuera nombrado, não se sentiria mais parte
parte dos no, discípulos. no se sentiría más parte de Ele los falhou com discípulos. Jesus. Él falló con Jesús. Mas agora Jesus vai dar a ele uma boa notícia. Pero ahora Jesús le va a dar una buena noticia. Qual é a boa notícia? ¿Cuál es esta buena noticia? Ele está dizendo, Ele quando está- você era mais novo, você fazia o que queria. Mas quando for mais velho, você vai estender as mãos. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O que é que Jesus está falando? ¿Qué es lo que Jesús está O mencionando? verso 19 explica. En el verso 19 lo explica. Ele falou isso Él dijo esto, para significar com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. dando a entender con qué muerte iba a glorificar Pedro a Dios. Então olhe para cá um instante. Entonces, presten atención por un momento. Estenderás as mãos. Si tú extiendes las manos Morte por crucificação. y haces la muerte por crucifixión, O texto está dizendo que Jesus queria explicar el texto está diciendo que Jesús quería explicar com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. con qué tipo de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Então pode parecer uma notícia, Entonces puede parecer que es una noticia, mas é uma boa notícia. pero es una buena noticia. Jesus está dizendo, lá atrás você achava que me amava, Jesús está diciendo, tú Pedro antes pensabas que me a amabas. ponto de morrer por mim e descobriu que não amava tanto. Después, cuando tú dijiste que ibas a morir por mí, descubriste que no me amabas de Agora eu quero verdad. que você saiba Y ahora yo quiero que tú sepas que o seu amor vai crescer. que tu amor va a empezar a crecer Você estará pronto Y para tú- morrer por y mim. tú vas a estar listo para empezar a Porque morir. quando Deus olha para mim e para você, Porque cuando Dios nos mira, Ele não nos trata de acordo com o fracasso do passado, Él no nos trata de acuerdo al fracaso del nem com a pasado, limitação do ni presente, con la limitación del mas presente, Ele vê o nosso potencial de crescimento futuro. sino Él ve el potencial de crecimiento hacia el E Ele futuro. está dizendo, Pedro, você vai Y chegar él, lá. y él está diciendo, Pedro, tú vas a llegar allá. Então, pode me seguir. Entonces, Pedro, me puedes seguir. Agora, olha o que o texto continua dizendo. Ahora mira lo que el texto continúa diciendo. Verso 20. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus o amava, o qual nascia reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntara quem é o traidor. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Volviéndose Pedro, vio que le seguía a los discípulos a quien amaba Jesús. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Olha o verso 23. Mira lo que dice el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24. 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Então estamos falando de João. Entonces nosotros estamos platicando acerca de Juan. Quando Pedro viu que João vinha seguindo, Cuando Pedro vio que Juan los estaba siguiendo, significa que ele e Jesus estão caminhando. es decir, Pedro y Jesús están caminando. Jesus tirou Pedro da roda dos discípulos. Jesús sacó a Pedro de donde estaban los discípulos, los tomó aparte, Ele não trata suas coisas pessoais na frente dos outros. porque Jesús no lidia las cosas personales delante de los Eles estão otros. tendo uma conversa privada. Y ellos están empezando a platicar de una manera Os privada. demais discípulos ficaram lá junto ao fogo, onde estava a comida. Los demás discípulos se quedaron allá donde estaba el fuego, donde estaba la comida. Mas João está seguindo Pedro e Jesus. Pero Juan está siguiendo a Pedro y a Jesús. Quando você lê os evangelhos e o livro de Atos, Pedro e João eram muito conectados. Cuando ustedes leen los evangelios y también el libro de Hechos, Pedro y Juan eran muy Então, conectados. João está respeitando a distância da privacidade, Entonces Juan está respetando la distancia de la privacidad. mas ele está ansioso para saber o que é que vai acontecer com Pedro. Pero él está ansioso para saber qué es lo que le va a suceder a Todo Pedro. mundo sabe o que Pedro fez com Jesus. Todo el mundo sabe lo que Jesús hizo, lo que Todo Pedro mundo hizo sabe con que ele Jesús. desistiu de tudo e voltou a pescar. Todo el mundo sabe que Pedro desistió de todo y volvió a pescar. E agora eu imagino Pedro voltando dessa conversa Ahora imagina a Pedro regresando a para esta plática encontrar o con resto dos Jesús discípulos lá junto ao fogo. para encontrar a todos los discípulos que están ahí en Eu el fuego. imagino Pedro vindo de cabeça baixa, chutando areia na Yo me, praia. yo me imagino Pedro desanimado, pateando la arena. E o resto dos discípulos estão ali ansiosos. E aí, Pedro? Y todos los discípulos están ahí ansiosos diciendo, ¡y Pedro! E aí? ¿Y qué pasó? Ele diz, Jesus disse que eu estou dentro. Y él dijo, miren muchachos,
estoy adentro. Ele me disse, segue-me outra vez. Él me dijo, sígueme otra vez. E ele me mandou apacentar as ovelhas. Él me mandó a apacentar sus ovejas. Glória a Deus, Pedro. Y todos los discípulos, gloria a Dios, Pedro. E Pedro, glória a Deus. Y Pedro, sí, gloria a Dios. Mas Pedro, você não está muito empolgado. Pero Pedro, no te veo muy emocionado. Pedro falou, pois é. Pedro dijo, sí, pues puede ser. É que Jesus falou que não adiantou nada não ter morrido a primeira vez. Es que Jesús me dijo, de nada sirvió haber muerto la primera Ou ter vez fugido da morte. o haber escapado de la Mas muerte. Jesus foi preso no Getsemane. Cuando Jesús fue preso en el Getsemaní, Todos os discípulos fugiram. todos los discípulos escaparon. Por que você acha que eles fugiram? ¿Y por qué creen que ellos escaparon? Pedro até tentou defender Jesus. Inclusive Pedro intentó defender Puxou a a Jesús. espada, corta um pedaço da orelha do servo do sacerdote. Sacó la espalda y cortó una pedazo de la oreja del Jesus siervo repreende del Pedro, sacerdote. manda guardar a espada. Pero cuando Jesús reprende a Pedro, él le dice, no, Pedro, E guarda tu cura a orelha espalda. do rapaz. Y todavía cura la oreja del Eu acho que é a hora muchacho. que Pedro pensa. Ese es el momento en el que Se Pedro você piensa. quer mesmo ser preso e morrer, Deus te abençoe. Entonces Jesús, si tú realmente quieres morir, bueno, pues Jesús, que Eles Dios te correram bendiga. todos. Entonces todos se escaparon Que queriam salvar sua vida. porque querían salvar su vida. Agora imagina o Pedro dizendo para eles. Ahora imagina a Pedro diciéndoles a los Não discípulos, adiantou nada tentar salvar a vida antes. de nada sirvió yo intentar salvar la vida de Jesús, Ele falou que eu vou perder de novo. porque yo sé que una vez más la voy a perder. Salvar mi vida porque una vez más la voy a perder. E eu imagino Pedro olhando para a turma Yo imagino a Pedro mirando e dizendo para A eles, los se discípulos. vale para mim, y diciendo, si esto es válido para mí, vale para vocês tudo. vale para todos ustedes, Porque vocês também tentaram fugir. porque ustedes también intentaron escaparse. Aí essa é a hora que eu imagino Pedro falando. Entonces, este es el momento donde yo me imagino a Pedro decir, Só tem um que não vai morrer. solo hay uno que no va a morir. Aí a turma, não. Y todos dijeron, nah, no te creo. Aham. Pedro, sí. Sí, sí. Cara, quem? Y todos, ¿quién, Pedro? Y Pedro, O discípulozinho amado dele. el discipulito amado de Jesús. Agora pensa comigo. Ahora piensa conmigo. João capítulo 18, verso 15. Juan capítulo 18, verso 15. Enquanto Jesus está sendo levado para o Sinédrio, Dice que mientras Jesús está siendo llevado al Senodrín, João está trazendo Pedro. Sanadrín, João está trazendo Pedro e acompanhando Jesus de longe. Juan está acompañando a Jesús y a Pedro de lejos. Por que eles estão de longe? ¿Por qué está acompañando de Se lejos? tentar persegui-los, eles correm. Pedro está acompañando a Jesús desde lejos. ¿Por Mas qué eles está querem saber o acompañando que de é que vai lejos? acontecer. Pero ellos, los discípulos quieren saber qué es lo que va a suceder con Jesús. Então, quando Jesus é levado ao sacerdote, Entonces, cuando Jesús es llevado delante del sumo a Bíblia sacerdote, diz la Biblia dice que Pedro e João chegam lá para ver o que vai acontecer. que Pedro y Juan llegan a este lugar para ver qué es lo que Só va que a a Bíblia suceder. diz que João era conhecido do sacerdote. Solo que la Biblia dice que Juan era conocido por el É a sacerdote. Bíblia que diz isso. Es la Biblia que nos A menciona eso. tradição diz que ele fornecia peixe lá, não sabemos se isso é verdade. La tradición dice que Juan le proveía de pez al sacerdote. No Mas a sabemos Bíblia si es diz que ele verdad. era conhecido. Pero la Biblia dice que Juan era conocido por el É aí sumo que vai sacerdote. fazer sentido a pergunta que a criada faz na porta para Pedro. En este momento es donde toma sentido la pregunta que le hace la criada a Pedro. Você também é discípulo dele? Tú, Pedro, también eres su discípulo. Eles estão olhando para o João, que é conhecido. Porque están viendo que Juan es alguien Estão conocido. dizendo, esse nós sabemos que é. Y están diciendo, sí, nosotros sabemos que Juan es discípulo de Jesús. Você também é. Y yo creo que tú también eres su discípulo. Pedro diz, eu não. Y Pedro dice, no, yo no lo É conozco. a primeira vez que ele nega. Es la primera vez que Pedro niega. João nunca negou Jesus. Juan nunca negó a Jesús. Quando Jesus estava sendo crucificado, Cuando Jesús estaba siendo crucificado, a palavra de Deus registra la palabra de Dios registra no Evangelho de Lucas, en el Evangelio de Lucas, no capítulo 23 e no verso 49, en el capítulo 23, en el verso 49, que todos os discípulos permaneciam de longe. que todos los discípulos estaban de lejos de la crucifixión de Jesús. Mas em João 19, Pero en Juan 19, 25 e 26, versículo 25 y 26, a Bíblia mostra só um está perto da cruz. la Biblia muestra que solamente una persona estaba cerca de la A cruz. ponto de Jesus fala diretamente com ele. Y la Biblia dice que Jesús habla directamente con E lhe Jesús confia o cuidado da sua própria mãe. y le confía el cuidado de su propia madre. Quem foi? ¿Quién fue? João. Juan. Enquanto todos tentaram salvar sua vida, Mientras todos intentaron salvar su propia vida, João nunca tentou salvar. Juan nunca intentó salvar su vida. Ele deu a cara a tapa, como a gente diz lá no Brasil, desde o início. Él dio la cara desde un inicio. Só que Jesus diz: quem perder a vida Solo que Jesús dijo, quien pierda su vida, vai salvar. la va a salvar. Mas para todos os outros tentaram salvar. Pero mientras que todos los otros intentaron salvar, Ele diz: vão perder. Jesús dijo, ellos lo van a perder. Porque João foi o único a não ser martirizado. Porque Juan fue el único a no ser martirizado. Não é um ato unilateral
da parte de Deus. no es un acto unilateral de parte de Dios. Agora preste atenção. Ahora, por favor, presta atención. Espalhou-se entre os irmãos Se espalló entre los hermanos o el rumor, dito de que João não ia morrer. el rumor de que Juan ya no iba a morir. E João tem que explicar que não era isso. Y Juan tiene que explicar que Jesús no se refería a esto. Então a pergunta é quem espalhou isso entre os irmãos? Entonces la pregunta, ¿quién es que esparció este rumor? Quem você acha que foi? ¿Quién creen que fue? Pedro. Pedro. Jesus sabe o que falou. Jesús sabe lo que él dijo. João está explicando que não foi isso que Jesus falou. Juan está explicando que no fue esto que lo que Jesús Eles só mencionó. estavam em 3. Entonces solamente estaban ellos tres. Quem que sobrou? ¿Quién se quedó? Pedro. Pedro. Além de negar Jesus, foi fofoqueiro. Además de negar a Jesús, fue un chismoso. Mas por que ele espalhou a notícia de que João não ia morrer? Pero ¿por qué Pedro esparció la noticia de que Juan no iba a morir? Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Jesús dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Ou seja, Jesus acabou de falar: Pedro, você vai morrer crucificado. Es decir, Jesús acaba de decirle a Pedro que él iba a morir crucificado. Mas o João, eu quero que ele fique até que eu venha. Pero yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese. Qual é a lógica disso? ¿Cuál es la lógica de eso? Diante da doutrina bíblica. Delante de la doctrina Quando bíblica. Cristo voltar, Cuando Cristo os regrese, mortos los ressuscitam, muertos van a resucitar. os vivos são Los transformados vivos van a ser transformados. e ninguém morre mais. Y nadie va a volver a morir. Se João fica até ele voltar, Entonces, si Juan se queda hasta que Jesús regrese, não vai morrer. no va a morir. Foi o que Pedro entendeu. Fue lo que Pedro entendió. Que qualquer um no lugar dele Porque entenderia. lo que cualquier persona en su lugar entendería. Mas João está dizendo, gente, não é bem isso. Pero Juan está diciendo, miren, no, Jesús no se refería a esto. Quando eu ainda era adolescente, Cuando yo todavía era un eu fui adolescente, fazer uma visita com meu pai. yo hice una visita con mi padre. Era uma visita pastoral dele, Era una visita pastoral. mas não era uma ovelha da igreja, não era aconselhamento, era alguém que pediram para meu pai evangelizar. No era una oveja de la iglesia, alguien que mi papá le dé consejo. Era una persona que nos pidieron para ir a evangelizar. Então, meu pai me levou junto. Entonces mi padre me llevó con él. Eu nunca conheci uma criatura tão doida na minha vida Yo nunca había conocido una criatura tan loca en mi vida como aquele homem. como ese hombre. Ele ficava tentando defender para o meu pai. Él intentaba defender su posición delante de E mi o papá. apóstolo João está vivo até hoje, andando em algum lugar da terra. Que el apóstol Juan está vivo hasta el día de hoy andando por algún lugar en la faz de la tierra. Usando essa mesma lógica que nós aplicamos. Usando esta misma lógica que nosotros acabamos Eu, de na minha aplicar. cabeça de adolescente dramático, Y yo en mi cabeza de adolescente eu dramático, conseguia imaginar João velhinho, todo encorvado, yo me cabelo imaginaba a grande. Juan todo viejito, con el cabello largo, la barba larga. E quando nós saímos daquela Y conversa, cuando nosotros salimos de esta plática, meu pai perguntou: o que é que você achou daquilo? mi padre me preguntó, ¿qué es lo que tú creíste de lo que acaba de hablar? Eu falei: o homem é doido de verdade. Yo le dije, mira, este señor está Mas loco de meu verdad. pai falou: se João não está vivo até hoje, Pero mi padre me dijo, si Juan no está vivo hasta el día de hoy, como que Jesus falou dele ficar até que ele venha pode ser ¿a verdade? qué se refería Jesús cuando le dijo que él se iba a quedar hasta que Jesús regresara? Eu pensei um pouco, Yo empecé a pensar un poco, olhei para o meu pai miré a mi padre e eu ainda lembro do rosto de satisfação dele com a minha resposta. y yo todavía me acuerdo del rostro de satisfacción con mi Era uma cara de respuesta. orgulho. Era una cara de orgullo. Eu falei: pai, Y yo le dije, padre, João viu Jesus voltar Juan vio a Jesús regresar antes de que ele realmente volte. antes de que él realmente Ele regresara. assistiu de camarote VIP as revelações do tempo do fim. Él vio en primera fila, de manera viva, las revelaciones del último fin en João não Apocalipsis. precisava permanecer vivo até hoje. Juan no necesitaba estar vivo hasta el día de hoy. Mas se há algo que justifica ele não morrer naquele caldeirão de óleo fervente, Pero si hay algo que justifica de que el por qué él no murió en esa caldera con agua hirviendo, enquanto ele não assistisse o regresso de nosso Senhor, es que mientras él no asistiera el regreso de nuestro Señor, a morte não poderia levar. la muerte no podía tocarlo. Ainda assim, Aún así, João morre velho, Juan muere farto de viejo, dias, lleno de días, e foi o único que não foi y martirizado. fue el único que no fue un mártir, Porque Deus o amava mais? porque Dios lo amaba más. Não, No, porque ele amava mais a Deus porque Juan amaba más a Dios do que os seus irmãos. de que sus hermanos. Dia desse, uma pessoa me disse: Un día de estos una persona me dijo, eu não entendo a sua dedicação. yo no entiendo por qué eres tan dedicado. Eu não entendo essa sua vida de jejum, de oração, de leitura bíblica. Yo no entiendo esta vida que llevas de ayuno, lectura bíblica, oración. Ele falou assim: eu acho que você está tentando merecer alguma coisa diante. Él me dijo, yo creo que tú estás intentando merecer algo delante de Eu Dios. olhei para ele e falei: você está maluco? Y yo le dije, no, mira, tú estás loco.
No reino de Deus não existe mérito. En el reino de Dios no existe el mérito. É o favor imerecido de Deus sobre nós. Es el favor inmerecido de Dios Nenhum sobre de nuestras nós vai vidas. merecer nada por nenhuma dedicação. Ninguno de nosotros va a merecer algo por ninguna de las dedicaciones que Se nosotros você não vai pudiéramos merecer hacer. nada, então por que se dedicar? Y él me dijo, si tú no vas a merecer nada, ¿por qué te dedicas tanto? Eu falei, porque ele merece. Le dije, porque él lo merece. Qual é a dificuldade de entender isso? ¿Cuál es la dificultad de poder entenderlo? Então, se isso não me faz merecedor, Entonces, si eso, lo que yo hago no me hace merecedor, eu não vou dignificar o Deus que me dignificou por meio do Evangelho. y no voy a dignificar a Dios que me dignificó a mí por medio del Evangelio. Sabe, é uma mensagem de uma graça barata. ¿Sabe? Hay un mensaje de una gracia barata, Dizendo que você não tem que dar resposta nenhuma a Deus. diciendo que tú no necesitas responder de ninguna manera a Dios. Isso não é verdade. Esto no es verdad. Dallas Willard Dallas Willard dizia que graça decía que é gracia ausência de mérito, es ausencia de mérito, não de dedicação. no de dedicación. Nós precisamos entender que a nossa dedicação a Nosotros Deus necesitamos entender que nuestra dedicación a é uma Dios resposta ao amor dele. es una respuesta a su amor. Então, nada que você fizer Entonces, nada de lo que nosotros pudiéramos vai hacer fazer com que Deus te ame mais, va a ser con que Dios nos ame más, nem que ele te ame menos. ni aunque Él nos ame menos. Mas se você quer agradá-lo, Pero si tú quieres agradarlo, a conversa é outra. la plática es otra. E há toda uma doutrina bíblica Y sobre hay isso. toda una doctrina bíblica en Assim relación a como eso. nós também precisamos Así entender como nosotros también que o que necesitamos entender determina o nosso que destino lo que determina nuestro não é o destino amor incondicional, no es el amor é a incondicional, nossa resposta para es ele. nuestra respuesta que le damos a Él. E nós precisamos Y compreender. nosotros necesitamos entenderlo. Nós vamos morrer de qualquer forma. Nosotros vamos a morir de Estou una u falando de otra morrer manera. para nós mesmos. Yo estoy diciendo de morirnos a nosotros Agora a mismos. pergunta é: Ahora, la pregunta que les hago es, isso vai acontecer mais rápido ¿esto va a suceder de manera más rápida ou de forma mais tardia na Oh. sua vida cristã? o de forma más tardía en su vida cristiana? Isso vai ser com um preço mais ameno ¿Esto va a ser con un precio menor ou você vai pagar uma conta mais cara? o tú vas a pagar una cuenta más cara? Eu sou filho de pastor Yo soy hijo de pastor e honestamente y honestamente, eu não gostei daquilo que eu vi quando eu era criança. a mí no me gustó lo que tuve que vivir cuando era un niño. O sistema de funcionamento da igreja, a Eu- forma de trabalho. Cómo funcionaba la iglesia, cómo trabajaba la iglesia. E eu cresci dizendo que eu nunca seria pastor. Y yo crecí diciendo que nunca iba a ser pastor. Eu aceitei o chamado de Deus Yo acepté el llamado de Dios porque eu acreditei, porque creí. porque tem uma época da nossa vida que a gente tá que nem Pedro. Porque hay una época de nuestra vida donde nosotros Jesus estamos diz, como você Pedro. cinge a ti mesmo, Jesús dice, tú sigues a ti mismo, você vai por onde você quer, tú vas por donde tú quieres ir é a fase da sua vida que você acha que você está no comando. y tú crees que tú puedes estar al comando de tu vida. Mas sempre existe um momento Pero siempre existe un momento en nuestras vidas onde o Senhor diz ou te cingirá, donde, ou tu te vestirá e te levará para onde você não. donde Jesús dice, otro te ceñirá y te llevará a lugares donde tú no quieres ir. Então, no início, Entonces, en el eu inicio, começo meu ministério como um avivalista, yo comencé mi ministerio con un gran avivamiento, viajando como itinerante. viajando como un predicador. E a última coisa no mundo Y la última cosa en el mundo eu imaginava ser que yo me imaginaba ser era o pastor de uma igreja era local. ser pastor de una iglesia local. Mas depois de 2 anos, Pero después de 2 años, o Espírito Santo começou a me incomodar. el Espíritu Santo me empezó a molestar Você precisa parar as viagens. y me decía, tú necesitas detener los viajes, Você precisa da experiência pastoral. tú necesitas tener la experiencia pastoral. E eu dentro de mim dizia, não, Y yo dentro de mí decía, no, o senhor está tentando me enganar. no, Señor, tú No me fue estás para eso intentando que usted me engañar. llamó. No, tú no me llamaste Você me para chamou esto. para servir o corpo Tú, de tú Cristo. me llamaste para servir al Por cuerpo isso de aqui Cristo. não. Esto aquí Eu no. nunca teria No, aceitado no, se fosse yo isso. nunca hubiese aceptado si fuera de esta A gente manera. tivesse o direito de escolher o que quer fazer. Como si nosotros tuviéramos el derecho de escoger qué es lo que queremos hacer. Em agosto de 1993, En agosto de 1993, depois de 8 meses de relutância, después de 8 meses de estar luchando, relutando com Deus, después de 8 meses de estar peleando con Dios, eu tive um acidente de carro. yo tuve un accidente de coche. E eu só estou vivo por um milagre. Yo solo estoy vivo por un milagro. Mas esse acidente me gerou muita crise. Pero este accidente generó en mí mucha crisis. Porque eu dizia para Deus, Porque yo le decía a Dios, já que o Senhor ia fazer um milagre, ya que tú ibas a hacer un milagre, un milagro, não podia ter arrumado o carro lá na estrada, no pudiste haber detenido el accidente allá en la para carretera esperar eu cair lá na ribanceira para depois dizer eu te salvei.
No, y no esperar a que yo me cayera en el barranco para después decir, mira, soy yo tu Dios que te salvó. Mas Deus não falava nada. Pero Dios no me decía nada. Aí eu perguntava para Deus, Entonces yo le preguntaba a Dios, por que esse acidente aconteceu? ¿por qué este accidente sucedió? Ele também não falava nada. Él también no me decía Eu nada. dizia para Deus, eu tenho certeza Yo le decía a Dios, yo estoy que isso seguro foi coisa do Satanás. que esto fue algo de Satanás. Mas o diabo só pode tocar Pero el diablo solamente puede tocar com permissão, con permisión. O Permiso, ou nossa con o nuestro permiso ou a sua. o su permiso. E eu Dios. dizia para Deus, nós dois sabemos Y yo le decía a Dios, nosotros dos sabemos que não fui eu que dei a permissão. que no fui yo quien le dio permiso al diablo. Durante 1 ano e 3 meses, Durante 1 año y 3 eu meses, passei uma crise que está além da minha capacidade de descrever. yo pasé una crisis que está mucho más allá de lo que yo pudiera describir. Foi dela que nasceu meu livro O Agir Invisível de Deus. Fue de esta crisis que surgió la idea del libro El actuar invisible de Dios. 1 ano e 3 meses depois do acidente, 1 año y 3 meses después de este accidente, eu havia cedido, yo había cedido. eu fui para o Ministério Pastoral, Yo fui al ministerio pastoral agora chegou o dia de ser estabelecido no ministério. y ahora llegó el momento de ser establecido en el ministerio. E quando os pastores estão impondo as mãos e profetizando, Y cuando los pastores están imponiendo las manos sobre mí y profetizando, deles tem uma visão aberta de anjo de Deus. uno de ellos tiene un momento de visión abierta de un ángel de Dios. E ele viu e ouviu o anjo como você está me vendo e ouvindo. Y él vio y escuchó al ángel como tú me estás viendo y escuchando. E o anjo apontou para mim Y el ángel apuntó sobre mí e disse para ele, y le dijo a él, al profeta, diga para ele dígale a él que o acidente de carro dele do ano passado que es el accidente que él sufrió de coche el año pasado foi de fato como ele disse nas orações dele. fue tal cual como él mencionó en sus Foi oraciones. uma tentativa de Satanás contra ele. Fue una intención de Satanás contra su vida. Mas diga para ele, Pero dígale porque Deus o permitiu. por qué Dios lo permitió. Ele disse, o diabo via como uma ameaça, Él dijo, el diablo te veía como una amenaza queria pará-lo. y quería pararte. Mas Deus Pero Dios precisava pará-lo necesitaba pararte a ti para não perdê-lo. para no perderte. O anjo disse, o ministério dele El ángel dijo, el ministerio de esta persona estava crescendo mais rápido estaba creciendo muy rápido do que a capacidade dele de que su capacidad de se deixar ser trabalhado por Deus. de dejarse ser trabajado por E Dios. era só uma questão de tempo. Entonces era solamente una cuestión de tiempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do iba- próprio Que él ministério. iba a sucumbir debajo del peso de su propio O ministerio. sucesso se transformaria em fracasso. Su éxito se iba a transformar en fracaso. E Deus não queria que isso Y Dios no acontecesse. quería que esto sucediera. Então Deus o trouxe a esse lugar. Entonces Dios lo trajo a este lugar. Nos próximos anos, Y en los próximos años, Deus vai tratar profundamente Dios com ele. va a tratar profundamente con Até él que chegue o momento hasta que llegue el momento onde ele seja colocado de novo no donde, mesmo lugar. donde él se ha colocado una vez más en el lugar donde él estaba. Eu tenho gastado a minha vida Yo he gastado mi vida pregando a pastores e líderes predicando a pastores y a líderes necessidade de estrutura, de uma estrutura em Deus e de integridade. la necesidad de una estructura en Dios, una necesidad de integridad. Porque eu aprendi isso muito cedo. Porque yo aprendí esto desde muy joven, Mas eu fico me lembrando pero yo me recuerdo do anjo dizendo Deus vai tratar profundamente. del ángel diciendo Dios va a tratar Eu profundamente con él. pensava depois de tudo que já me arrebentou, Y yo decía, después de todo lo que Dios ya me hizo ainda precisa mais. y aún necesitas darme más, molestarme más, hacerme más. Até hoje eu tenho vergonha de falar isso. Hasta el día de hoy yo tengo vergüenza de Porque eu contar esto, questionei o amor de Deus, a justiça de Deus, porque yo cuestioné el amor y la justicia de Dios, quando na verdade ele estava cuidando de mim. cuando en realidad Él estaba cuidando de mí. Ele sempre está cuidando Él de nós. siempre está cuidando de nosotros. Mas quando eu conto essa história, Pero cuando yo cuento esta historia, as pessoas acham las personas creen que o acidente tinha que acontecer. que el accidente tenía que Porque suceder. se isso não Porque acontecesse, si el accidente no sucedía, eu teria me perdido. yo me hubiese perdido. Não. No. É por isso que desde o início do ano, Es por eso que todo inicio de año, Deus está dizendo para essas viagens. Dios me está diciendo, detén estos Deixa esse viajes. ministério que está prosperando muito. Deja este ministerio que está prosperando. Deixa eu te mucho. levar para o pastorado. Deja llevarte al Se eu pastorado. tivesse ouvido a voz dele, Si yo hubiese escuchado en ese momento e la voz de aceitado Dios depressa, y hubiese aceptado rápido la o voz de processo não Dios, precisaria ter sido tão dolorido. el proceso no hubiese necesitado ser tan O doloroso. processo só foi dolorido. El proceso solamente fue Porque eu não doloroso queria entregar aquilo que ele estava porque yo no pedindo. quería entregar aquello que Él me estaba pidiendo. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Ainda assim, uma expressão de amor e de misericórdia. Aún así hay una expresión de amor y Mas misericordia. muitas vezes, Pero muchas em veces, vez de me jogar sobre a pedra en lugar de moverme o lanzarme a la piedra e ser feito em pedaços, y me termine en pedazos, eu esperei a pedra vir sobre mim. yo esperé que la piedra viniera sobre mí E o nível de quebrantamento sempre é mais doloroso. y el nivel de quebrantamiento siempre es mucho más doloroso. Isso tem que nos levar a um lugar. Esto tiene que llevarnos a un lugar. O que relutar?
¿Por qué tenemos que pelear con Dios? em doarmos-nos a Deus. Y más bien donarnos, entregar nuestra propia vida a Él. É o requisito único para ser Es discípulo. el único requisito que tú necesitas para É ser. a maior expressão do nosso Es amor. la mayor expresión de nuestro amor Por hacia que Él. relutarmos tanto ¿Por qué peleamos tanto con na Dios? entrega da nossa vida? Al momento de entregar nuestra vida. A verdade é que eu e você La verdad es que tú y yo precisamos entender necesitamos entender que sempre há uma recompensa que siempre va a haber una recompensa para aqueles que se rendem. para aquellos que se rinden. João é uma prova disso. Juan es una prueba de esto. Abraão é uma prova disso. Abraham es una prueba de esto. Quando Deus pede seu filho, Cuando él pierde su hijo, cuando Abraham pierde su hijo, você percebe que Abraão não hesitou. tú puedes percibir que Abraham no peleó con A Dios. Bíblia diz que ele se levanta a alta madrugada. La Biblia dice que luego, muy temprano por la Deus mañana, fala com ele à noite. Dios habla con Abraham en la noche. Ele levanta a alta madrugada, Y él se levanta temprano en la pega mañana, o seu filho toma a su hijo Isaac e diz: bora fazer o y le dice, sacrifício. Isaac, vamos a sacrificar, a hacer sacrificio a Dios. Mas quando chega a hora de executar, Pero cuando llega el momento de ejecutar al niño, o anjo do Senhor brada desde os céus: la voz de Dios se escucha desde los cielos. não mate o menino. Y le dice, Abraham, no mates a tu hijo. Se eu estou no lugar do velhinho, do patriarca, Si yo fuera ese viejito, ese patriarca, eu acho que eu gritaria de volta: o senhor Eu- quer ou não quer o menino? Se decida. creo que yo le diría, a ver Dios, ¿quieres o no quieres al niño? Decídete una vez. Eu acho que Deus responderia: Yo creo que Dios hubiese eu respondido, nunca quis o menino. yo nunca quise al niño. Eu só queria preservar meu lugar no seu coração. Yo solamente quería preservar mi lugar en tu E corazón. já que eu tenho, Y ya que tengo esse lugar, pega o menino de volta toma al niño una vez más. e junto eu te dou uma descendência numerosa. Y a través de él yo te voy a dar una descendencia Deus não quer numerosa. tirar nada do que nós Dios temos. no quiere quitarte nada de lo que Ele ya quer nos tienes. acrescentar muito Él mais. quiere añadirnos mucho más. Desde que Desde que en el momento que, o nosso coração seja totalmente. mientras que nuestro corazón sea totalmente de él. Em agosto de 2003, En agosto de 2003, Kelly e eu fomos pela primeira vez à Itália. Kelly y yo fuimos por primera vez a Italia. Estávamos pregando numa determinada cidade Estamos predicando en una determinada ciudad e nos levaram um dia para um tour rápido em Roma. y nos llevaron un día a un tour rápido por Roma. Não tínhamos tempo para conhecer toda a cidade, No teníamos tiempo para conocer toda la ciudad. então a pastora me perguntou quais os lugares principais você quer ir. Entonces la pastora la persona del tour me preguntó cuáles son los principales lugares de Roma que quisieras Tudo ir. aquilo que está ligado à história da igreja, Yo fui a todos los lugares que fueron, que están ligados a la historia de la mas iglesia. primeiramente ligado aos mártires. Pero primeramente que están las historias conectadas con los discípulos que fueron O mártires. primeiro lugar que ela nos levou foi a Piazza de Espanha. El primer lugar que la persona del Plaza tour de nos llevó fue a la Plaza de España. É o lugar onde diz que Nero iluminou as ruas de Roma, Ese, incendiando cristãos. ese lugar donde dice que Nerón quemó a diferentes cristianos encendiendo todo Roma. Até hoje dizem que onde está cada poste luminária é um dos lugares onde as estacas eram levantadas. Hasta el día de hoy dice que donde estaba un poste luminario, ahí estaba una de las estacas con los cristianos incendiándose. Eu ficava olhando para aqueles postes, Yo me quedaba mirando cada uno de estos postes, andando por aquelas escadas, caminando por cada una de esas escaleras, chorando comigo mesmo llorando conmigo mismo e pensando o que é que aconteceu com a igreja. y pensando qué le sucedió a la iglesia. Esses crentes estavam aguardando a hora da morte, Estos creyentes estaban esperando la hora de la muerte, amarrados, amarrados. a lenha toda preparada La, debaixo deles. la leña estaba lista y preparada debajo de sus Eles pies. permaneciam adorando ao Senhor. Y ellos permanecían adorando a Dios. Quando alguém ateava o fogo na lenha Cuando alguien activaba el fuego en la leña e o fogo subia e alcançava o corpo, y el fuego subía y alcanzaba el cuerpo, essa pessoa começava a gritar de dor. esta persona empezaba a gritar de Já dolor não podia mais y continuar. ya no cantando. podía continuar más cantando. A pessoa do poste ao lado La persona que estaba al lado en el poste a seguir. continuava a canção no lugar onde a primeira tinha parado. Continuaba la canción en el lugar donde la persona anterior que estaba siendo quemada había Quando terminado. ela começava a gritar, Y cuando esta persona empezaba a gritar, a outra continuava. el siguiente continuaba la canción. Nós fomos ao Coliseu Nosotros fuimos al Coliseo e eu fiquei imaginando y yo me estuve imaginando aqueles cristãos, famílias inteiras, aquellos cristianos, familias enteras, se ajoelhavam se ponían de rodillas esperando as feras ser soltas esperando que las fieras sean soltadas e eles permaneciam adorando y a ellos Deus. permanecían adorando a Dios.
Essa era a qualidade dos discípulos do início da igreja. Esta era la calidad de los discípulos al inicio de la iglesia. Gente que não tinha nada a perder. Personas que no tenían nada que E perder, desde o início porque desde el inicio já tinha dado o que tinha de mais ya, valor, ya habían dado todo lo que tenían de valor. as suas vidas a Deus. Lo más importante que tenían para dar de valor eran sus vidas a Dios. Quando eu estava lá na Praça de Espanha, Cuando yo estaba ahí en la Plaza de España, meus filhos eram pequenos, mis hijos eran muy pequeños, 5 e 2 anos. 5 y 2 años. Eu fiquei pensando, Yo estuve pensando, eu não teria dificuldade de morrer a qualquer momento por Jesus, yo no tendría la dificultad de morir en cualquier momento por no Jesús, sentido da fé para ir para o céu. en el sentido de que yo iba a ir para el cielo. Mas eu fiquei pensando, Pero yo entonces me puse a pensar, se eu tivesse que morrer agora, si yo tuviera que morir en este momento, sem me despedir dos filhos, sin despedirme de mis hijos, sem garantir quem vai cuidar deles, sin garantizarme de quién va a cuidar de ellos, quanta fé qué tanta fe eu precisava ter necesitaba tener para o que ficaria para trás. para lo que iba a dejar para atrás. Mas esses crentes, Pero estos creyentes eles viveram um nível de entrega tão profundo vivieron un nivel de entrega tan profundo que nada os parava. que nada los detenía. Naquele dia, En aquel día eu disse para Deus, yo le dije a Dios, eu já te consagrei minha vida várias vezes, yo ya te consagré mi vida varias veces, mas eu preciso fazer isso de novo. pero yo necesito hacerlo una vez más, E de novo, y una vez más, e de novo. y una vez más, Quantas vezes foi necessário? cuantas veces fueran necesarias. Hoje, enquanto estávamos na adoração, Hoy día, mientras nosotros estábamos en la adoración, eu senti o convite dele. yo sentí la invitación de Él. Traz sua vida ao altar de novo. Trae su vida al altar una vez más. Não significa que eu nunca fiz, No significa que yo nunca lo había hecho, mas eu entendo que ele está dizendo com a consciência de hoje. pero yo entiendo que Él está diciendo con una conciencia del día de hoy, Você pode me entregar um pouco mais. tú puedes entregarme un poco más. O tempo todo. Todo el tiempo, Eu e você seremos testados. tú y yo vamos a ser probados Se morremos para nós mesmos. si morimos para nosotros mismos o no. Estava conversando com minha esposa essa semana. Yo estaba platicando con mi esposa esta semana. Passei nos últimos dias Pasé los últimos días, o que eu acho ter sido dos grandes testes de Deus. lo que yo creo que ha sido una de las mayores grandes pruebas de Dios. E eu falei, Kelly, Y yo le dije, Kelly, a alegria do meu coração la alegría de mi corazón é imaginar o sorriso no rosto de Jesus, es imaginarme la sonrisa en el rostro de Jesús, dizendo você morreu um pouco mais. diciendo, Jesús, tú moriste un poquito más, Você se entregou um pouco mais. tú te entregaste un poquito más. Eu gostaria que nós terminássemos essa reunião Me gustaría que nosotros termináramos esta reunión dando a Deus dando a Dios a maior oferta que podemos dar. la mayor ofrenda que nosotros le podemos dar, Entrega das nossas vidas. entregarle nuestras propias E vidas. mesmo que você já tenha feito isso várias Y aunque vezes, tú ya lo has hecho varias eu veces, quero te convidar não só a reafirmar isso. yo quiero invitarte a que no solamente reafirmes esta entrega, Eu quero te convidar a ir um pouco além. yo quiero invitarte a que puedas ir un poco Talvez más com uma allá, nova consciência. tal vez con una nueva conciencia, Talvez com uma nova tal percepção vez de con entrega. una nueva percepción de entrega, Porque de qualquer forma, porque de cualquier manera, todos nós vamos ser. todos nosotros vamos a tener que tomar y cargar. Você faz rápido, Si tú lo haces rápido, o processo será mais ameno. el proceso va a ser un poco más ameno. Se você reluta, Pero si tú peleas con Dios, o processo será mais doloroso. el proceso va a ser más doloroso. Mas porque te ama, Pero porque Él te ama, Deus te submeterá ao processo. Dios te va a someter al Ainda que proceso, você relute. aunque tú pelees con Él. Mas não é sábio Pero no es sabio relutar. reluchar, volver a pelear. Fecha Pelear os con olhos. Él. Cierra tus ojos. Faça a sua própria oração. Haz tu propia oración. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca tu vida delante de Dios. Espírito Santo, Espíritu Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Não nos deixe sair daqui No nos dejes salir de aquí apenas com informação apenas con e información, com material para y reflexão. con un material para Mais reflexionar. do que isso, Más que todo eso, nós oramos pelo teu toque. nosotros oramos por un toque. Nós oramos por uma consciência espiritual. Nosotros oramos por una conciencia. Nós oramos por um despertamento espiritual. Nosotros oramos por un despertar espiritual. Toca as nossas vidas. Toca nuestras vidas. Estende a tua mão Extiende tu mano. e toca as nossas vidas. Toca nuestras vidas. Nós clamamos em nome de Nosotros Jesus. clamamos en el nombre de Vem Jesús. sobre nós nessa hora. Sobre nosotros en esta hora.
e recebe a oferta das nossas y vidas. recibe la ofrenda de nuestras propias vidas. Toca cada um dos meus irmãos e irmãs Toca la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas de maneira de personalizada. una manera personalizada.